boa noite para todo mundo. Agradecer vocês terem vindo. Agradecer a Maite por ter aceitado o nosso convite para conversar. Bom, essa conversa com esse título, né, Sem Conteúdo de Dança, faz parte do projeto de fomento do Perto de Gana. Perto de Gana sou eu, Rinan, o Tempo, Tati, ali atrás. E esse título da conversa, para quem já veio não, para quem não veio ainda, tem a ver com o projeto de fomento tem esse mesmo título, Sem Conteúdo de Dança, e é por conta de uma história que a gente viveu no projeto de PROAC, que a gente aprovou no final de 2019 e que a gente executou durante a pandemia, né? E como todo mundo, a gente teve que adaptar, era um projeto de uma estreia, de um trabalho novo, e a gente adaptou para trabalho de vídeo. E quando a gente apresentou o resultado desse projeto, um relatório, né, para finalizar o projeto, a gente recebeu um parecer técnico dizendo que o produto que a gente apresentou, o resultado do projeto, não apresentava conteúdo de dança, não tinha conteúdo de dança. Então, o relatório não poderia ser aprovado. E aí a gente entrou num impasse de um ano até resolver, foi para o jurídico da Secretaria de Estado e tal. Até a gente conseguir resolver esse problema e finalizar todo o projeto. Assim. Enfim, foi uma história mega chata que a gente lidou com essa sensação um pouco de estar, enfim, esse impasse, né, do que é conteúdo de dança, alguma sensação de censura, enfim, a gente estava vivendo o governo Bolsonaro também, acho que pós André Stone na Secretaria Municipal de Cultura, Dória na Prefeitura, então acho que tinha todo um momento, assim, que essa sensação de censura passou um pouco por nós e tal, por mim bastante, assim, especificamente. Mas, de modo geral, eu acho que o trabalho do Pétria sempre esteve num lugar de... isso que essas pessoas fazem a dança mesmo, assim, a gente já tinha ouvido um pouco esse questionamento de algumas comissões de fomento e tal. Então é algo que permeia um pouco os nossos pensamentos, assim, sobre o trabalho que a gente faz, né? O que no nosso trabalho gera essa sensação para as pessoas de que tem essa dúvida, assim, né, do que a gente faz, mesmo se a dança se não é e tal. Enfim, e aí a gente, nesse projeto de fomento, sentiu a necessidade de trazer pessoas para a gente conversar sobre esse lugar, assim. Então a gente trocar uma ideia com a gente. Só para quem não veio ainda, na semana passada a gente conversou com o Cris, na semana anterior com o Alejandro, e a primeira conversa foi com o Sobral. E na semana que vem a gente tem ainda mais uma com a Eliana Santana. É isso. Quer falar? Eu vou só fazer uma pergunta disparadora, assim, de lançar um pouco coisas que eu venho pensando, assim, porque acho que grande parte do desejo assim, meu, assim, de ter aqui, é que eu tenho a impressão que você tem tido acesso a um repertório de dança muito amplo. E te vejo como uma das poucas figuras que é, ao mesmo tempo, artista da dança e numa função de mediação, programação, conversas em outros níveis com artistas. E eu queria, talvez assim, acho que o primeiro ponto que eu te lançaria é em relação a essa formação específica em dança. Vocês falam o quê? Formei em 2013. 2013. Acho que talvez, pelo pouco que eu sei, um pouco antes de acontecer uma mudança mais estrutural em termos de repertórios de ensino, aulas, metodologias de entrada e aceitação de alunos dentro da universidade. E como que isso, em termos de formação, se contrasta em relação ao que você tem vivido hoje.
as coisas que você tem assistido dentro e fora de São Paulo, ou mesmo assim, tipo, fora Brasil, assim, como tem rolado isso. Primeira curiosidade, assim, de conversa. Sobre essa coisa da formação. Essa primeira formação e isso que na minha cabeça talvez seja uma segunda formação constante, assim, de acessar outras coisas que talvez no campo da academia lá em 2013, eu sei, assim, eu fiz artes visuais, isso, assim, tinha um campo muito grande de produção e repertório cultural que não era abordado dentro da universidade. Imagino que outras talvez devessem rolar algo parecido. Então, como que é essas duas formações? Primeiro, boa noite. Não, gostei. Boa noite, agradecer o convite da PEC, né, de estar aqui. Eu me senti muito honrada. Na hora que eu vi o line-up, falei, nossa! Muito honrada, né, de estar, assim, numa programação que tem o nome do Cris, que tem a Eliana, que tem Sônia, que tem a Alejandra, que tem... Faltou alguém? Nesse primeiro bloco. Esse, né? Não esqueci ninguém. Então, a hora que eu li, eu falei, nossa, me sinto muito feliz e honrada de estar num programa com essas pessoas, de estar aqui sentado. Estou muito feliz de estar vendo quem eu estou vendo aqui hoje, que são pessoas que são, assim, talvez nada do que eu vou falar aqui é novidade para elas, porque eu acho que isso que a gente está exercendo hoje em grupo, eu exerço muito, assim, em outros canais, mas muito, talvez, de maneira separada. Então, acho que quero ver o que vai acontecer aqui. Estou muito feliz. Acho que vou começar por aí. Olha, é muito engraçado ver que essa pergunta, eu comecei a pensar assim, que eu venho de uma cidade, Botuporanga, o Everton, inclusive, é meu colega lá de região, no Noroeste Paulista, em que a fruição de dança, né, você ia assistir espetáculo de dança, era uma coisa assim, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né, era um negócio assim, muito tempo. Aí, quando eu fui para a universidade, a gente tinha um acesso ao conteúdo, a espetáculos de dança, que era muito ligado àquele contexto. E aí é muito legal, porque as pessoas que vinham comigo para São Paulo, estão aqui hoje, né? A gente se organizava para vir assistir coisa, para vir assistir Christian, para vir assistir Bruno, para vir assistir Cacá, para assistir Renan. Então tinha muito essa busca, porque eu sentia que, enquanto estava fazendo a graduação, aquilo que eu estava estudando não tinha muito... Eu falava, nossa, estou estudando esse monte de coisa, mas onde é que isso aqui pode parar? Né? Porque tinha muito uma perspectiva de me formar enquanto uma pessoa que fosse dançar, né? Dançar trabalhos, dançar criações coletivas ou de um grupo, enfim. Tinha um pouco esse imaginário, que era o que eu prospectava, assim. Então, vir para cá era muito um jeito de criar esse repertório. E na época era muito engraçado, porque a gente tem uma sensação quando está na universidade que aquilo que a gente está fazendo é um negócio assim, e é mesmo, né? Dentro da trajetória de cada um negócio muito difícil, né? Muito... não sei se alguém já passou por isso, mas essa sensação de tipo, eu sou uma pessoa que dança. Não, eu sou uma artista. Não, eu sou um diretor, uma diretora, um diretor. Não, eu sou, sei lá, faço produção. Ou, não, eu sou uma pessoa que pesquisa e sou um acadêmico. Ou eu não sou nenhum... Um pouquinho dessas coisas, essas viradas de chave, assim, que vão te tornando um agente de alguma questão. E eu lembro muito de passar por essas etapas e meio como se eu estivesse coletando assim, umas respostas, assim, sabe? Do tipo, de se relacionar com esse campo, de se relacionar com as pessoas que estão ali, os profissionais, com a trajetória histórica. Eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada por história da dança. Então, quando você fala assim que eu tenho um vasto repertório, eu fico, mano, não sei. Você tem um vasto repertório, porque eu acho que é uma coisa muito... Pode ser, mas eu sempre tive essa coisa, tipo, eu tinha um negócio que eu fazia, que eu me trancava lá na salinha do IA, eu conseguia ir para São Paulo, eu dava ali a cada 3 vezes, eu me trancava lá na salinha do IA, né, que é o Instituto de Artes, que tem um acervo de vídeo, e aí eu ficava, vou assistir esse negócio, eu catava uns negócios que eu nem sabia, às vezes eu ia, aí eu ficava, Aí, às vezes, era nova dança, entendeu? O vídeo era da nova dança.
Eu ficava lá assistindo. Aí às vezes eu pegava, era um negócio lá do interior da Alemanha, e aí nisso eu sempre tive essa coisa de, tipo, querer muito assistir, e aí eu caçava jeito, e ler sobre obras, né? Quando eu fiz meu mestrado, eu tinha muitas coreografias que eu estava estudando que elas não existiam mais, né? O que eu nunca tinha tido acesso, então eu tinha que ler, tinha que ficar imaginando, tinha que me relacionei em muitos momentos com quase com os fantasmas, assim, né? De alguns coreógrafos, porque já não estavam vivos, e, enfim. E aí, tudo isso para chegar nessa parte. Não sei se estou respondendo, mas estou navegando aqui, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, foi muito louco, porque eu vim para cá e aí eu passei 8 meses aqui, e logo depois comecei a trabalhar no Sesc. E aí eu comecei a ver peça e show e atração de dança, meio que uma média de, sei lá, 3 vezes por semana. Uma média de 3, 4 coisas, talvez. Não por 3, mas 3 peças e apresentações, show, coisas por semana. E é muito doido isso. E ainda assim, para a proporção, a dimensão que essa cidade tem, às vezes fica parecendo pouco. Sabe? Você fica assim, nossa, mas eu ainda nunca fui lá assistir aquele grupo que trabalha com isso. E aí eu perdi. Daí eu brinco e falo que morar em São Paulo é você assistir uma coisa e perder 10, né? Então, eu sempre tenho essa sensação e eu fico meio tentando manter esse exercício, essa musculatura de público também. Mais uma coisa que eu acho legal, que eu acho que para deixar isso, sim, é que uma coisa que eu aprendi trabalhando nessa parte, estando mais fora de cena, né? Com esse trabalho que é fora de cena, eu aprendi a assistir o público, assistir como o público se comporta, que era uma coisa que eu não conseguia ter uma dimensão, né, ou pensando em contextos, e que eu acho que isso é uma coisa é uma chave muito legal para pensar sobre fazer dança, assim, independente de qual área você atua. Porque uma coisa que eu escuto muito é que, tipo, as pessoas falam assim, dança não tem um público. Eu falo assim, onde é que vocês estão indo ver dança? Porque não sei se é assim, mas aí eu fico pensando fiquei pensando sobre forma e conteúdo, se não tem mais a ver com emprestar modelos desproporcionais para o que a coisa é, do que querer que as pessoas que criam dança se adaptem a uma estrutura pronta. Que eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando do projeto, né? Não é em termos de espaço e criação, mas em termos de como é que alguém que está dando um parecer decide o que é o seu trabalho. Eu acho que eu vim para cá hoje muito pensando, né, nessa questão assim do tipo, né, como é que a gente será que a gente consegue criar situações que tenham a medida das coisas que são feitas pelas possibilidades que a gente tem, assim? Eu acho que voltar um pouco da coisa do projeto, porque eu acho que foi um nó pra gente, né? Assim, no sentido de que eu lembro da gente falar um pouco sobre isso, de falar, bom, é muito importante que o público possa se fazer essa pergunta, se é ou não é dança. Sim, sim. Para o público, eu acho que é uma ótima pergunta. Quando alguém sai no espetáculo um pouco chateado, um pouco do tipo, gente, mas o que é isso? Eu não sei se é um pouco ingênuo, assim, mas eu acho que ele é um fenômeno de elaboração que ele é bom, assim, que quando não se rompe totalmente com a interpretação. Isso faz parte, né, da história da dança, né? O público muitas vezes se perguntar, né, sobre o que ele estava vendo e por conta dos movimentos da dança mesmo, se construindo, né? Eu acho que faz parte de arte contemporânea. Sim. A questão é como se media a recepção do público. Para mim é um pouco esse o mistério. Como a gente, ao mesmo tempo, consegue estar ali pensando o trabalho e pensando aquilo que, sei lá, é um programinha, é uma conversa antes, é uma conversa depois, é um contexto maior no qual o público consegue estar assistindo coisas em sequência e contextualizar mais as coisas. Isso é uma coisa que, desde que aconteceu aquele evento, me pega muito, assim. Mas eu queria entender um pouco melhor essa coisa da escala, que você falou do público, de adotar modelos. Você diz no sentido mesmo de quantidade, assim, de, por exemplo, algumas propostas em termos de linguagem de dança, de fato,
serem mais circunscritas, terem menos público e outras terem mais? Ou não? Só para eu sacar um pouco. Não acho que tem a ver com terem mais públicos ou não, mas tem a ver com o que aquela coisa está pedindo. Ah, Porque assim, eu acho que tem uma expectativa de que a gente se apresente, muitas vezes, num espaço já muito entendido como um espaço para dança, um espaço para arte. E aí, quando você quer, às vezes, lidar com alguma outra coisa, seja com a proximidade, seja em termos de som, seja em termos de universo referencial, ou em termos de tem uma sala para ensaiar, eu tenho uma sala para ensaiar, tipo, eu acho que essas questões começam a entrar em jogo. Eu tenho um teatro para ensaiar, que eu vou poder, o meu técnico, descer subir essa vara, ele vai poder treinar com esse refletor, e daí a gente vai poder, todo mundo vir aqui no mesmo horário, esse grupo de 15 pessoas, assim, eu acho que muito de como a gente também consegue criar os trabalhos tem a ver com essa estrutura, né? Que é uma estrutura econômica, né? Também é uma estrutura relacional, uma estrutura de tempo, de duração, uma estrutura de afinidade, uma estrutura de legado, enfim, muitas coisas. Acho que é um pouco nesse sentido. De que se tem uma expectativa, muitas vezes, que a pessoa criadora de dança, eu acho, faça um grande negócio, que seja um estouro, sabe? Assim, tipo assim, a gente tá querendo fazer, a gente tá nesse momento, a gente, sei lá, tipo, meio, enfim, acho que pode fazer, podemos tudo, né? Mas acho que isso me veio um pouco na cabeça, às vezes. Não sei se eu respondi isso. Estou lembrando um pouco da conversa semana passada em relação ao Hot 100. Em relação a esse... qual é a pressão, para além de uma pressão interna de criar o par e acessar, quais são também as pressões externas que a gente vive, no sentido de viver um contexto muito precarizado, no qual parece que qualquer movimento em falso é um movimento que vai colocar em risco toda uma carreira. E eu não sei o quanto isso é verdadeiro ou não, mas às vezes eu tenho essa... às vezes isso me passa, assim, nossa, isso vem de fora, isso é algo que eu, Renan, enquanto artista, produzo, e às vezes sinto que outras pessoas têm medos e aflições semelhantes, porque é um contexto que às vezes parece tão... falando especificamente de São Paulo, claro. Não é nem que ele é competitivo de fato, mas ele produz uma sensação de competição, e eu acho que parte dessa sensação de competição coloca a gente nessa situação muito pouco produtiva, assim, muito pouco bacana de precisar, agora que eu consegui a sala de ensaio, ou agora que eu consegui a vara de luz, eu vou ter que fazer esse negócio virar, porque nunca mais eu vou ter essa vara de luz. Assim, então, não sei, isso que você me falou tem me voltado em algumas falas. Lembrei também da fala da Sônia no primeiro dia, que é quando ela comenta que o Luiz de Abreu, enfim, conseguiu, com o dinheiro do Rumos, deitar no chão e não fazer nada. E ficar deitado esperando ver o que ele deitado no chão poderia... Exato, mas isso é o quê? Putz, ele conseguiu por um breve momento tempo, espaço, em alguma estrutura de trabalho que ele não tinha anteriormente. Tem me voltado essas coisas da virada que o Hot fez de alguma forma, né? Em termos de reconhecimento. Não sei se acontece. Agora eu danço. Mas sabe por que eu acho que eu penso muito nisso? Eu acho que eu trabalhei durante 4 anos, né, lá no Sesc Pinheiros, e é um lugar que tem, assim, um teatro de 1.100 lugares, né? E daí eu ficava muito com essa vontade de... Eu queria que as pessoas da dança estivessem ali, daí eu ficava, o que eu vou chamar? Quem que vai topar? Porque às vezes se chamar a pessoa fala, vamos, aí do dia seguinte ela fala, não vamos não, porque como é que faz isso? E aí foram muitos anos agora, né, tem lá uma estrutura que se apresenta em cima do palco, mas aquilo lá foram anos de briga da equipe de programação do tipo, bora fazer um negócio em cima do palco, porque aí a gente usa essa vara, a gente usa essa luz, isso aqui, entendeu? Para fazer o trabalho que a gente quiser, mas a gente tem esse espaço, a gente tem esse tempo, a gente tem essa agenda.
tem esse espaço. E aí, tipo, não, então, enfim, acho que eu penso muito nessa coisa de espaço público, porque eu trabalhei nesse teatro, e eu via coisas acontecendo lá o tempo inteiro, e às vezes me perguntavam, o que você vai fazer aqui? O que você quer? Bora fazer alguma coisa? E isso entrava na minha espiral de pensamento, e eu ficava pensando muitas coisas sobre isso. E também porque eu tenho uma questão, assim, em particular, de interesse, que é pensar essa. Eu não sei se eu já chamei muito tempo isso, quando fiz a pesquisa de mestrado, de essa pesquisa dos espaços alternativos para a dança e por que a gente usava esse nome. E aí fiz tipo uma pesquisa histórica sobre isso, fiz uma pesquisa um pouco, talvez, de contexto, enfim. Fiquei um tempo pensando nisso, no meu projeto. E aí hoje eu chego à conclusão que era mais o interesse de entender sobre o ponto de vista de se assistir. Ponto de vista é a palavra que depois eu não segui pesquisando, segui pensando meio assim, mas o ponto de vista de quem assiste, né? Como é que isso influencia na recepção. E coisas que não foram elaboradas ainda, mas que eu acho que fica um pouco nesse caldo, assim, sabe? Mental de ideias. Assim. Fala um pouquinho mais da coisa do espaço alternativo. Fiquei curioso agora do mestrado. Quando eu estava fazendo a graduação, eu tinha uma implicância, não tem outra palavra, porque eu acho que a implicância move a gente, né? Eu tinha uma implicância com isso, eu falava, que merda é essa de espaço alternativo? Por que a gente chama isso disso? Eu ficava muito incomodada, porque isso começou a virar um termo que não era usado assim, ele era usado quase como uma categoria de trabalho. Assim, então, esse espaço é para teatro e esse é para espaço alternativo. Esse espaço alternativo era desde a Genesis até, deixa eu pensar outra coisa, até uma pessoa fazendo uma performance parada. Acaba, gente, mas como que o espaço alternativo une essas duas coisas ou não? E como é que a gente cria? Porque isso começou a influenciar em. Eu pegava assim, tipo, catálogo de festival. Aí, espaços alternativos, aí tinha os trabalhos, eu ficava. Aí eu pegava edital, tinha lá, espaços alternativos. Aí eu comecei a ficar muito incomodada, assim, e comecei a entender, comecei a pesquisar se isso era uma relação, qual que era essa, como é que a gente chegava nisso? E aí cheguei em várias, não sei se respostas, mas vários caminhos de ideias sobre isso, né? Um pouco era, eu cheguei nesse conceito que era de campo expandido, que a gente começou a entender, falando muito isso, né? Começou a entender desde das artes cênicas até as artes visuais, dentro de uma perspectiva de campo expandido, que a gente ia um pouco mudando o suporte, que a coisa acontecia, mudando o espaço em que ela acontecia, ia mudando os lugares em que ela poderia existir, até questões assim econômicas, do tipo, ninguém me paga para fazer esse trabalho aqui dentro de um teatro pagando ingresso. Então, eu vou pegar esse aqui que eu faço no teatro de não sei de quanto, vou tacar ali naquele espaço que não tem ingresso, vamos ver se as pessoas me contratam. Então, comecei a entrar com um monte de coisa, e aí, enfim, tem esse pensamento que eu navego às vezes do tipo, como é que a gente lida com isso? Como é que isso é uma escolha, quando isso é uma condição, quando isso é um desejo, quando isso... Porque, assim, as poucas vezes que eu fiz trabalho, né, trabalho para rua, por exemplo, eu achei aterrorizante. Achei muito difícil. E aí eu falava, nossa, cara, é uma coragem que tem que ter para você fazer um negócio, se jogar ali, né? Igual os meninos aí do meio, se joga lá no centro de São Paulo, fica parado. Qualquer pessoa pode botar a mão em mim, pode passar não sei o quê, sabe? Então, acho que tem, enfim, muitas nuances, assim, que eu penso a partir disso. Eu não sei, a gente até brinca, assim, para além do espaço alternativo, isso inclusive em termos de SESC, tem um entretenimento de fila, que a gente pensa muito, né? Que não é nem espaço alternativo, é na fila para se chegar no espetáculo principal, a gente faz no meio do caminho. Tinha uma programação da fila do almoço lá. Tinha. Sim. Tinha sempre. Juro, foi eu que fiz. Eu fiz pinheiros esse ano com cartas para danças no horário do almoço. A galera tava esperando, assim, que tava assim, jogando carta e olhando a ceia. E eu, tipo, pode comer. E eu não tenho crise nenhuma. Durante muito tempo tinha antes do espetáculo das 9 às 8. Sim. No salão lá. Mas é que assim, acho que
também lanço a pergunta para vocês, assim, quando acho que a gente se formou no mesmo ano, eu me formei em 2013 também. Me formei em visuais, e aí quando eu começo a produzir, quando eu começo a fazer as primeiras coisas, para mim é um cenário quase impossível pensar em algum tipo de espaço que não seja um espaço alternativo. E até hoje eu não consigo muito conceber do tipo assim, eu vou pleitear o teatro, eu vou falar que essa obra é para o palco. Para mim é meio assim, a gente até tenta, né? Mas sim. E aí eu fico com essa... Por isso que eu queria te ouvir um pouco mais. É um vício mesmo? É um vício do próprio campo de uma linguagem mais experimental no qual a gente se sente inserido? É um medo? A gente chegou a falar, agora eu não lembro exatamente qual das conversas, assim, mas do quanto, e acho que você falou um pouco disso, né? Do quanto o contexto da produção talvez defina, né, mesmo, muitas coisas sobre o que a gente está produzindo, né? E para mim é um pouco perceptível, assim, enquanto sei lá, a lei de fomento muda muitas coisas sobre a produção da dança na cidade, quantidade de gente produzindo, porque enfim tem algum dinheiro para isso, a quantidade de grupos que de repente podem se formar que não existiam antes, porque antes existia, sei lá, uma bolsa Vita, uma, sei lá, né? E que parece que o contexto da cidade de São Paulo, os espaços possíveis para se apresentar, os teatros possíveis para se apresentar, não mudam junto com esse contexto. A quantidade de gente se produzindo, um pouco mais de dinheiro circulando para a produção. E aí, muitas coisas começam a acontecer. Eu falo isso pela, sei lá, experiência própria, assim, de trabalhar com damas em trânsito. E a gente produzir trabalhos para a rua, porque não existia a possibilidade de apresentar mesmo no teatro. Então, foi uma escolha definida pela dificuldade de ter espaço, assim. Não a princípio, porque era um super desejo estar no espaço da rua. Depois a gente foi se interessando muito pela pesquisa e virou uma pesquisa de fato, assim. Mas a quantidade de gente se apresentando em outros espaços que não teatro foi muito, para mim, não sei se é uma viagem minha, assim, mas a sensação que eu tenho é que isso cresceu muito na cidade de São Paulo. Talvez por conta da dificuldade mesmo, né? Da possibilidade que o contexto oferecia, assim, né? Ou da falta de possibilidade. Mas talvez tivesse uma questão também, não sei, a coisa do site específico, assim, meio dos anos 2000. Tinha até, né, o edital de site cultural. Durou um bom tempo. Que era muito legal. Mas que era mais claro, né? A proposta, assim, não era... É muito legal porque, mas aí eu acho que esse edital era uma coisa que eu era bem jovem, assim, quando eu olhava, era uma coisa que eu ficava todo ano esperando. Eu ficava assim, ó, o que esse povo vai fazer com isso? Porque tinha uma proposta muito assim, era todo ano, na mesma época, tinha não sei quantas vagas, aí entrava e você ia lá, você ficava... Então eu acho que era muito diferente das outras condições, que estavam, a gente vai dar toda essa condição aqui, que aí a gente sabe quem já participou, né? Eu sei porque as pessoas já participaram que aí você entra lá, daí você vai fazer um negócio site específico, mas aí você não pode, o site é só essa zona quadradinha, não pode ali. Normal, instituições, né? Tem essas coisas. Mas esses limites também levam os trabalhos a soluções muito legais, assim, a gente vê coisas do edital muito bacanas. Mas é isso, que eu lembro também que era, assim, em 2010, assim, a coisa do site specific, do site oriented, né, que aí também aumentou o termo. Assim, era uma coisa meio up-to-date, assim, que hoje em dia eu não sei muito em que pé está. A gente não, eu acho que tá mais... Acontece, mas ainda mais de uma maneira serena. Eu tinha a sensação de que era muito pulsante nessa época. Né? Tinha muito. Tem uma coisa que os espaços viraram cada vez mais burocráticos, já eram burocráticos, só que agora eles são cada vez mais. Então, tem uma série de regras hoje que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Há 10 anos, você não podia fazer uma série de coisas que estrearam em trabalhos.
nos espaços. Então, isso também deixou de ser possibilidade. Você pendurou carne no centro cultural, né? A gente pendurou uma carne. Penduraram carne. Quebrou taça de vidro, Quebrou né? taça de vidro. Um rolê que acho que hoje em No dia... meio do saguão. A gente tacava quilos e quilos de roupa amarradas. Mas é isso. Hoje, a pressão de que isso esteja ligado a uma imagem de uma instituição estadual, privada, municipal, faz com que grande parte dos curadores desses espaços não permitam que isso aconteça. É essa ideia de você contratar uma coisa que não existe, né? Que é isso, o site específico também tinha que ter uma segurança de que você vai contratar a partir de uma proposta, um projeto, uma coisa que não existe. Não é que você recebeu um vídeo, sei lá, você assistiu o negócio, você sabe o que você está levando, né? É um negócio que... Acho que isso é uma... E acho que tem essas também, voltando um pouco em algo que apareceu lá na conversa da Sônia, que é ela encerrar a conversa em 2013. E aí falando da formação em 2013. Que é bem onde a gente se formou, né? Então, exatamente. E alguém aqui do país faz assim... Não, mas eu tenho às vezes eu tenho a sensação de que eu cheguei nos contextos, eu sempre chego, Um pouco como se atrasada. é como se eu chegasse atrasada. Eu tenho muita sensação. Sim. Porque assim, eu cheguei na... Disseram que tava bom aqui, né? Eu cheguei na universidade, todo mundo falava assim, nossa, mas aí até não sei o que não era muito legal, tal coisa. Eu, tá bom. Aí ia me inscrever no Ciências Sem Fronteiras, acabou. É Aí verdade. ia, não sei o que lá, tentar uma bolsa, não sei aonde, não tem mais. Aí mudei para São Paulo no ano que eu fomento, depois que teve aqueles montes de conflitos, não sei o que, blá, pegaram a lei dos excluídos. Aí eu falei, minha gente. E no Sesc é a mesma coisa, quando eu entro, todo mundo fala, ai, mas tantos anos atrás era tão mais legal, daí eu fico pô, me deixa, né? Vamos lá. Eu curti todos, apesar disso. Mas eu tenho um pouco essa sensação, assim. Mas eu vejo, eu sinto que a gente já teve momentos que eu estava me comendo, acho que agora, não sei. Que eu acho que isso que a TT fala da institucionalização, de uma burocratização, foi algo que atravessou a gente na coisa do projeto. Que é, nossa, os modos de recepção parece que mudaram. Mudou. Modo de recepção aqui da instituição. Então, no caso daquela pessoa que estava lendo no nosso projeto, muito Ah. específico. E aí a gente foi completamente contra, mas eu acho que isso estava, de certa forma, isso eu ainda penso mesmo, lidando com uma certa mudança da expectativa que se tem em relação aos artistas. Assim, o que um artista deve produzir no seu tempo, que tipo de cara deve ter. Porque até então, a gente produzia de uma forma um pouco mais inconsequente, eu acho. Muito legal. A gente vai fazer o que a gente quer nesse trabalho, a gente vai nomear do jeito que a gente quiser, porque o processo deu essa cara. Se deu certo, se deu errado, beleza. E aí, quando... tinha mais... e aí eu acho que disso pra frente, claro, isso foi um ponto muito central pra gente. Mas, novamente, sinto em conversa, sinto em mesa de bar, nos próprios resultados artísticos que eu tenho visto, que parece que assim, tipo, bom, gente, Tá sentindo uma preocupação. tipo, ó, gente, tá aqui, ó, tudo bem, e... Eu não sei se eu diria inconsequente ou se era menos orientado por essa, talvez, expectativa ou pressão de um olhar de fora que parece que tem mais poder ou mais interesse em talvez moldar, orientar o que a gente está produzindo. Assim. Acho que a gente não pensava tanto nisso antes. Acho que a pesquisa orientava mais. Agora a gente parece que fica um pouco mais preocupado mesmo, assim, né? De conduzir. Eu nem sei se a gente... É isso, acho que, sei lá, o Fantasias Brasileiras, que é um trabalho que a gente criou, essa questão da mediação apareceu muito forte, né? Por essa pergunta mesmo, né? A gente está lidando com um olhar de fora de um outro jeito mesmo. Talvez mais preocupados que esse olhar de fora tenha uma recepção, sei lá, a gente precisa pegar um pouquinho mais na mão, assim. Você dança, né? Sei lá. Mesmo que a gente ainda faça coisas estranhas, mas parece que a gente precisa pegar um pouquinho mais na mão da pessoa e falar, olha, vem comigo. Mas eu acho que é legal pontuar também, até registrando, que assim, esse lugar do PROAC que vocês viveram,
detonou até esse projeto. Super legal, né? Detonou esse projeto, essa pergunta. Eu acho que isso sempre existiu e vai continuar existindo em alguns lugares mais do que outros, infelizmente, como a gente está vendo aqui. Mas é legal deixar claro que não tem cabimento um técnico dar o que eles deram. É muito tosco, né? Mas ele fica grave quando vem no edital de agora, desse ano, aquela definição de coreografia. Aí a gente entende porque que um técnico lá dentro, lá atrás, começou a falar, porque agora tá aqui. Porque tem respaldo, Agora, Qual é a assim, olha onde chegou. né? Isso vai acontecendo ali dentro. Tipo, uma harmonia, Mas eu acho que transmite uma- esse lugar lá de dentro de um técnico, que é alguém que né, precisaria saber Um que técnico que é esse, especialista, que né? especialista, é um especialista, acompanha a cena da cidade, sobre quem são os profissionais Tirou de da dança. onde? Tirou da esse onde essa A cartilha, né? definição é Do Google. Do Google? É, do Google. a A gente definição printou. de dança que ela Tem usou um- na justificativa. Não, e agora tá no PROAC, né? E agora A tá. definição de Tem uma variação coreografia, dela, que é uma mais organização de passos e harmonização É. facial também, se você tiver em aero. É bem isso, Exagero. eu li no meu, assim, que eu ainda Sim. ainda tem uma arde, coisa né, bem de moderna, ler assim, isso. de expressão. Sim, da né, expressão, esse- para expressar uma ideia. Tem todos os vocabulários dos anos, sei lá, Sim. pré, 1800. pós-moderno, Tem a necessidade 1800. É muito retrocesso, né? Muito retrocesso em em um pequeno, grande ajuste no edital que corresponde à visão das pessoas que estão numa malha que só cresce, eu sinto, no Estado, né? Porque o Estado também ele fica estável já há mais de 30 anos com o mesmo tipo de pensamento politicamente, né? Mas enfim, eu acho que assim, essa devolutiva para vocês, ela é horrorosa, assim. Pensando sabe- para falar com quem entende de dança, quem acompanha, quem estuda, Mas você sabe que eu fico pensando nisso, porque eu tenho um trabalho, mesmo dentro de uma instituição, Chitãozinho, Chororó, mesmo trabalhando com Chitãozinho, com Chororó, me surpreendo muito, às vezes, as perguntas que eu escuto, assim, porque eu acho que a gente está aqui num grupo de colegas, e às vezes não são pessoas, assim, de todo quanto é tipo de localização de hierarquia, localização de classe, localização de acesso, tudo. Assim, acho que é uma coisa meio transversal isso. Eu, às vezes, escuto perguntas, assim, e elas são, às vezes, num lugar muito genuíno sobre dança, que eu fico assim, tipo, nossa, realmente a gente precisa voltar quase para um trabalho, assim, do tipo, nossa, vamos falar de novo? Porque entre nós tem alguns acordos, assim, que eu sinto que a gente se entende, de tipo de trabalho, o que está autorizado a fazer, o que é o que não é. Para a gente, temos acesso à história da dança, a gente já fala, não, gente, isso aqui é a história da dança. Esse texto aqui, ó, eu concordo, eu leio um negócio desse, eu fico assim, eu não tinha nem lido, não sabia, fico assim, embasbacada mesmo. Mas aí eu acho que, assim, a gente toma, às vezes, como óbvio, um lugar que, assim, a gente está muito longe, pensando nos contextos que a gente trabalha, assim, mesmo nessa cidade que a gente tem muitas criações, e eu fico pensando, né, como é que eu fico sempre pensando, como é que a gente vai lidar com isso? E durante muito tempo não, mas durante 4 anos eu fui professora da rede estadual. E para mim ali foi o momento que eu mais entendi, assim, o quanto nada tá dado, assim, sabe? E não só em termos de como a pessoa da área artística, mas em termos de como a gente precisa, às vezes, ficar quase nesse movimento infinito de, tipo, retomar alguns assuntos, de falar de novo. Então, eu fico pensando, assim... E aí, não acho que é uma responsabilidade dos artistas, necessariamente. E meus amigos já estão muito cansados disso aqui, que eu falo muito para eles. Eu pergunto pra eles todo dia, eu falo assim, gente, como é que a gente vai fazer para lidar? É uma pergunta que eu já estou todo mundo cansado de ouvir. Como é que a gente vai fazer para ter um contexto, uma sociedade em que as pessoas entendam que a dança é um assunto
nosso. Não nosso aqui dessa sala. É um assunto meu, do cara ali do boteco da esquina, do padre da igreja, do... Como é que a gente vai retomar um sentido de, não de posse, não nosso sentido de posse, mas o sentido de, tipo, valorização, possibilidade que aquilo exista, reconhecimento profissional. Porque eu sinto que é uma coisa, um assunto que virou quase assim, tipo, isso aqui a Cacá trabalha com dança, aí é um problema dela. Nem vou lá assistir, se eu vou, não entendo nada, nem pergunto, não me envolvo, não pergunto o que ela tá fazendo. Assim, quase que tem uma... Sinto que às vezes a gente fica meio isolado, não sei se vocês têm essa sensação. Fica isolado. Assim, e aí isso me inquieta muito. Uma coisa que me deixa irritada. Me deixa irritada quando... Esses dias eu falei, tô indo assistir um trabalho ali, e era o trabalho da Laura Salé, que estava apresentando um trabalho lá no Sesc Pompeia. Daí eu expliquei, eu não assisti o trabalho da Laura, mas tem uma coisa, uma relação com o espaço, aí eles vão carregando a fumaça, aí você entra lá e descrevia, assim, bem, uma explicação bem descritiva. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, mas isso é trabalho de dança? Aí eu fiquei meio assim, daí eu falei, por que não seria? Daí ela, mas eles estão entrando nessa... Como que é? Daí ela ficou muito assim, daí eu falei, aí eu fiquei muito puta num primeiro momento, porque era uma pessoa que não podia me fazer essa pergunta. Fiquei muito puta, aí eu engoli a minha putidão, eu falei, não, daí é assim, porque tem esse contexto, daí veio lá que a professora, ser professora me ensinou, do tipo, não, bora lá, bora construir esse Jenga aqui, ó. Vamos colocar essas peças para a pessoa entender o caminho e o corpo, precisa descansar. Ela vai, tem essa Aí você vai, né? Aí você vai. E acho que cheguei num lugar, mas aí eu fico, nossa, às vezes eu tenho uns chacoalhões, assim, com umas perguntas, sabe? Eu fico tipo, vou ter que explicar isso? Vou. Aí eu assim, até me perde de onde que a gente Mas nem tem, eu tava pensando aqui, né? Não tem, isso nunca vai escapar da gente, porque algumas danças, elas sempre vão carregar isso, porque não tá o senso comum. O que mais a gente não encontra hoje em dia uma série, tem documentário do Rádio Naharin, tem do Akran, dessas danças que chega num assim, uma pessoa que não estuda, dança especificamente, então sempre no imaginário, no senso comum, vai estar a dança daquele tipo que fica mais próximo da definição do PROAC. Não tem... O que mais esquisito que tem disponível assim, né, em casa é a Pina Bausch. Né? Posso estar radicalizando um pouco. Se a gente estivesse falando que isso é e a outra não. Exato. É que a questão não é essa, né? Qual que é a questão? A questão não é ser ou não ser, pelo amor de Deus, não pode ser essa questão, né? Eu acho que a gente tem que começar também a fazer perguntas melhores. É dança ou não é dança? Tanto faz se é ou se não é. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento, dentro da filosofia, particularmente, que é de uma revolução ontológica, que a gente não está nem se perguntando mais sobre se a gente é ou não é. A gente vai ter que carregar essa mesma pergunta para a linguagem, que é o lugar de maior invenção que a gente foi capaz de produzir. Tipo, para mim, filosoficamente, não faz sentido. Para mim, eu acho que a pergunta está atrasada. Eu acho que a pergunta não está atrasada. A gente falou tipo, semana isso. O passada... André Lepec escreveu Exhausting Dance há 30 anos atrás sobre essa pergunta. A Sally Baines, mas o lance que é pra gente, essa pergunta é chata. Eu lembro que eu chegava para dar aula, aí um aluno chegava pra mim e falava assim, professora, mas o que é arte? Porque eles perguntam isso pra você. As pessoas perguntam. Aí você fala, bora lá. Tudo bem, né? Assim, eu acho que aqui, acho que a gente sabe disso. A gente tá, tipo, concorda que, tipo, eu vou de saco cheio, a gente não queria estar respondendo isso, mas a gente tá tentando responder isso, o que a gente faz? Não, mas o que eu tô querendo dizer é que eu não acho que a pergunta não valha. É que eu não acho que a resposta à pergunta, tipo, tem que ser uma resposta que qualifique a pergunta, no sentido de que, para mim, a resposta a essa pergunta tem que ser, tipo, parecido com É quase como se fosse assim, porque as pessoas, quando elas fazem essa pergunta, elas esperam que você responda o que é. Mas eu não sou capaz de responder o que é, porque eu mesmo não sei o que é.
E tampouco me interessa saber o que é. Para mim interessa saber mais o como do que o que é. Como que a coisa acontece, como ela se esparrama, como as pessoas vão Mas você vai pensar. saber falar disso enquanto dança. Pensando que o PROAC é um mecanismo também assim, a gente está falando de um lugar que tem lá que dá um certo dinheiro para a dança, não para o teatro, dá outro dinheiro para teatro, outro dinheiro para circo. É aí que vem o chabu Não, eu da entendo, coisa, eu entendo. nesse Eu fico sentido. pensando que é diferente a gente ter isso em termos de um campo de discussão e outra coisa quando vem num edital, né? Que aí você é quase você levar só uma martelada na cabeça. Você fica assim, opa, mas eu fico pensando assim, como é que então a gente também vai lidar com isso? A gente vai mentir? Sim. Eu acho que esse é o caminho. Isso, eu não então tá consigo bom. nem entender isso, porque assim, se uma comissão selecionou, né? Uma comissão Eu selecionou, não vou aí os artistas da dança fizeram aquilo, o técnico tinha que só ver entregar, entregou. É que eu Quem acho que é essa assim é agora, uma questão, é assim, especializado quando- esse rolê, esse que é muito... Eu queria só fazer um parêntese, Rê, que foi a resposta. A gente conta o começo do que a gente viveu, a gente não conta o meio nem o fim. Porque o nosso meio, o meio do caminho, porque quando veio essa situação absurda, cada um lidou de um jeito muito diferente. A gente, dentro do lugar de discutir dança, a gente foi procurar pares. Que foi onde a maneira de ter carimbos. Foi a maneira de... Porque a gente estava lidando com uma instituição. E uma instituição só responde a autoridades, a lugares de reconhecimento. Então a gente entrou em contato, descreveu essa história para uma série de pessoas, parceiros, não necessariamente parceiros também, pessoas que pensavam diferente dança, e expôs a situação e virou um documento, virou um dossiê absurdo sobre o que é discussão do que é dança. E isso voltou pra gente como não suficiente. Isso voltou como arrogância. Voltou Como gesto arrogante e Como se tivesse academicista sido nosso. Sim. Que Porque na endossava o verdade- nosso argumento, mas não acrescentava nada. Não, é porque eu acho que esse meio é muito importante, tanto quanto o começo da discussão. Babado. Quem é essa pessoa? Mas é que eu acho que isso tem um pouco a louco ver pra com a pergunta que saber. o Bruno traz, porque eu acho que assim... Eu acho importante o fim. Não, acho que só para coisa do meio, assim, eu concordo que parece que é uma pergunta, isso assim, também de difícil resposta, mas eu tenho tido a impressão que é preciso ter, sei lá, 4 respostas diferentes, de acordo com quem é a pessoa, para quem você vai responder. Porque aqui entre nós, eu acho que a resposta pode... Mas eu tenho me sentido pouco apto a dar resposta para, professor, o que é arte? Ou alguém que de repente fala, mas pegar fumaça é dança? E eu não quero dar a resposta de uma perspectiva iluminista, assim, do tipo, não, porque eu vou te ensinar o que é a história da dança. E aí eu não sei como responder. E foi justamente porque a gente falou, a gente vai responder só nós dois para essa pessoa, que talvez só não saiba. Não, a gente vai ter que responder em coro. E aí eu responder em coro, que parecia uma ótima ideia, virou errado. Por quê? Porque o coro era um coro muito específico. Era um coro de pesquisadoras, assim, a gente fala com a assim, aí eu falei assim, nossa, esse coro é um coro que... A gente tinha gente diversa, não era só... Não, a gente Eu no tinha, carro mas lá a gente da não vai família falar do com café, Marcelo, da família por do exemplo. café, A gente Lelé, não chegou Lemec. mas é verdade. A gente não chegou do outro lado do estado. Né? Assim, a gente ficou... E é o estado de São Paulo. Então a gente ficou ali, assim, um pouco protegido em termos de quem poderia compreender que a situação que a gente estava vivendo era absurda. Era um grupo diverso, mas era um grupo que conversava. Mas porque a resposta não é uma, Vizinhos. a resposta é várias, sempre são várias. A resposta Gente, nunca é bem rachado São Paulo. É bem, a gente vive ainda nas fazendas de café. Sim. Mas fala, Eu Fih, acho. Eu te interrompi para falar. Não, o fim não coube nenhum desses documentos e foi porque ela, no momento, disse que se sentia incapaz de analisar esse material depois de tantas idas e voltas e retomou para um superior, que era porque a grande questão esse projeto foi aprovado com essas pessoas, com esse pensamento de dança e que se fosse necessário que a resposta voltou era porque o projeto já tinha sido aprovado antes, não cabia a ela julgar o material. Mas tem uma banca, né? Já foi julgado por uma banca de especialistas e ela era uma técnica.
Era uma técnica que analisava relatórios, que tem uma história maravilhosa também dela analisando teatro, porque teatro só acontecia dentro do teatro, dentro da pandemia. Então, se você estava gravando dentro da sua casa, não era teatro. E era essa mesma técnica. Maravilhoso. E é isso. E aí, porque ela encontrou essa E volta no técnica... espaço alternativo. E volta no espaço alternativo. Ela era uma técnica muito dedicada, na verdade. É. Ela assistia tudo que ela tinha que aprovar o relatório. Eu adoro esse termo técnica. Eu Eu me acho lembro que- o governador de São Paulo. Eu ele acho tava- muito... Ah, uma fiscal, né? Ela estava É lá mais para uma analisar. fiscal. Ela é uma fiscal que dedicada ao seu Então, trabalho. porque quem que assiste, de fato, né, os trabalhos que Mas é isso, aprovaram eu, relatórios? mas é isso que eu de fato É porque eu acho que já tá errado daí, não tinha que nem Não, ter não, um não acho que fiscal. não é. Não é pra personalizado. dizer. Não, eu tô falando dizendo do que a discussão problema, ela né? ganha camadas muito mais complexas do que só esse começo. Porque mesmo esse coletivo que, dentro de uma dança rachada em São Paulo, dentro de pensamentos diversos que não necessariamente coexistem, ele não consegue ser carimbado dentro desse contexto que é o que gera esse projeto e que volta para uma instância que é absolutamente burocrática. Ele sai do lugar do pensamento filosófico, ele volta para a burocracia. Pra mim tem um lugar só, tipo, eu acho que você, desculpa, só uma coisa que você falou, tem meu pai fazia uma coisa comigo que quando eu era bem pequeno, toda vez que eu fazia uma pergunta para ele sempre me respondia com outra pergunta. E ali eu entendi que, num certo sentido, ser artista é mais ou menos parecido com isso, tipo assim, praticar artisticamente o mundo é sempre ser uma máquina de elaborar perguntas, assim, né? Nunca responder. Sempre... Tipo, e aí, depois de muito tempo lendo Paulo Freire, que eu fui entendendo a pedagogia da pergunta, que as coisas também podem se encaminhar por aí. Então, eu fico pensando, quando alguém me pergunta o que é dança, tipo, a minha primeira resposta é devolver para a pessoa, tipo, o que é dança? Porque aí a pessoa vai, talvez, responder alguma coisa, e a partir da resposta dela eu consigo localizar, porque aí a gente está aqui, a gente tem um conhecimento histórico, da onde vem a construção, tipo, social, política, do entendimento do que aquela pessoa entende. E a partir daí se inicia uma conversa. Porque, no final das contas, a nossa função não é responder. A nossa função é perguntar melhor, assim, é elaborar melhor as perguntas. Então, a minha pergunta é, será que essa é a melhor pergunta? Tipo, o que é dança? Será que a gente não consegue elaborar essa pergunta de uma outra forma que nos contemple um pouco mais enquanto comunidade da dança? Essa é a minha questão. Sério. Não, eu tava pensando só em duas coisas, que tem uma natureza de algumas perguntas que não é de fato perguntar, é te aprisionar. Então, de um determinado modo, o que acontece com essa pergunta do edital, de fato, a gente desmascara ela porque ela não é uma pergunta em si. Ela já é um presságio daquilo que vai acontecer. E vai acontecer, e está acontecendo. E a gente visualiza isso. É um projeto. A gente comentou isso ao final, bem no finalzinho da conversa do Cris, né? É um projeto, ele funciona, e essa pergunta não é uma pergunta de fato. Ela não me questiona nada. Ela me aponta. Ela me perfura. Ela fala, você vai sair. E, por outro lado, também Mas qual pergunta que você tá falando? a pergunta do O que é o que é dança. Ah, não, Ou quando você nem coloca existe uma essa boca. pergunta, né? Eles definem. Justamente, então, eu acho que ela não tem uma natureza de pergunta, infelizmente. Ela realmente tem uma... Ela é retórica. E ela é uma ameaça, na verdade. E ela consegue, e ela vai fazer bem aquilo que ela se propõe. E, por outro lado, eu fiquei pensando que também, para nós, não me assusta que vocês tenham que ter se apoiado, inclusive, em intelectuais, porque é o nosso lugar de refúgio. No sentido de refúgio no melhor do contexto, né? Estou falando, não de... Né? É o lugar de pensamento, de produção de pensamento. Então, não é à toa que a gente vai se apoiar nessas pessoas, sabe? Só que é muito... Essa briga, eu acho que ela é muito... A gente tá... Não é na mesma frequência, definitivamente nunca foi, né? Enquanto uma tá ameaçando, a outra tá produzindo pensamento, é muito distante. Por isso que para nós é muito angustiante viver com isso, né? Porque é insolúvel, não tem solução, né? Nesse sentido, né? Já é uma coisa precária, né? O edital do PROAC já é um edital que lida com a precariedade de recursos há muito Há muito tempo. que ele é um Um negócio projeto assim, de longa né? data, né?
A gente já... Não é por falta de dinheiro na cidade, né? Que fique bem Não é claro. por falta de dinheiro, é isso, é um pouco, eu acho que essa ideia de cercamento mesmo, que a Carol falou, de perfuração, ela é bem o que a gente vive nessa cidade, assim, essa gentrificação dos contextos, acho que também vale um pouco para isso. Não é um negócio, não é uma coisa para acomodar, né? Não é um negócio, tipo, vamos pôr aqui os projetos. Não é uma cesta. É tipo, quase aqueles negócios lá, nem sei como chama, que é uma bolota cheia de espinho, sabe assim? Então... E que é meio para fingir que tem, às vezes tem a sensação assim. E que no fim é tão escasso que a hora que vem você fala, ufa, tipo, ó, da hora, ganhei aqui um PROAC. Muito massa. Né? Mas aí ao mesmo tempo é toda essa dupla face, assim, multifacetas. Assim. Você não sabe se você fica triste ou feliz quando você ganha, né? Um projeto. Agora eu vou ter que fazer 75 apresentações com 30 mil reais. Não vai pagar bem isso. ninguém, não vai dar... Porque afinal a gente toma mais tempo do nosso dia respondendo a essas questões que não são questões, que são ameaças. E aí a gente sobra um tempinho do nosso encontro entre coletivo, que também já está vindo de vários contextos extremamente estilhaçados, para talvez, quem sabe, um dia conseguir conversar sobre aquilo que a gente gostaria de propor enquanto questão. Nossa! Aqui deu assim. Ai, tava pensando, desculpa. Fala, Cris, vai. Não, eu tava pensando, fazendo a volta aqui também, como a gente vive num lugar onde o artístico está tão atravessado toda hora por... A gente sempre foi, o artista sempre foi responsável, pelo menos até quando eu comecei a me entender como profissional, sempre foi assim. Eu não posso só me dedicar a ser um bailarino, né, o artífice do movimento. Tem que ser produtor, também tem que ser formador de público, né? Isso vem desde sempre. Aí eu tava fazendo também, além disso, tem que saber dizer, né? Lá no Nova Dança, todo mundo passava o telefone. Quando alguém ligava e falou assim, o que é dança contemporânea? Ninguém queria responder. Porque balé, se alguém falasse, como que é a aula de balé? A gente sabia rapidinho, balé, né? Balé, balé. Ninguém perguntava, só perguntava o que era contato, polarização e o raio da dança contemporânea. Ninguém sabia responder, uma puta volta. Mas a gente tem que fazer pesquisa sobre os nossos interesses, estudar dança, e aí fazendo a volta também nesses lugares alternativos, que também esses espaços que a gente tem, né, o SESC é um dos que tem mais, né, possibilidades para a gente, também vão colaborando com isso, com a transformação dos nossos, de como a gente vai pensando o que a gente faz para que ele exista onde a gente vive. Então, acho que muitos trabalhos foram convidados ao famoso adaptar-se, né? Você tinha um negócio que não foi pensado para um espaço ali na alternativo, e aí você fez esse arranjo. Com o tempo isso ficando e surgindo mais, né? Porque o SESC tem mais, né? O SESC ele tem mais, pelo menos para a dança, tem mais espaços alternativos ali da unidade do que o teatro. Então também no tempo, acho que os próprios artistas também já vão desenvolvendo trabalhos pensando que esses espaços que vão acolher. E eu fiquei pensando em exemplos também que eu já vivi lá em Bruxelas, que é onde eu vivi também. Eles tinham os teatros que sabia que o público que vai assistir um Rosas, um Ivan de Queiros, obviamente eles vão por interesse ali de um gigante, de uma virtuose, de um social, no teatro, no grande teatro, naquele endereço da cidade. Tem todo um rolê assim, né? Para quem sai de casa, para ir ver. Então eles faziam um programa que era um combo, tipo, você compra esse e vai esse junto, né? Em outro dia. Você pode decidir não ir, mas no teu ingresso tá valendo um menor, num outro espaço, num outro dia. Que era um jeito de aproximar duas coisas também que tinha outra lógica, que era para outra coisa mesmo. Fica claro, fiquei pensando assim, como que também os lugares, os programadores, os curadores, os teatros, também fazem, sabendo disso, também trabalham para essa formação, né? E não ficar... A gente fica muito na mão... Historicamente, a gente fica na mão dos artistas que tem que pensar isso.
tudo, Mas era né? isso que eu tava O fomento só existe por causa dos artistas, nunca veio Sim, da gestão. Não é nada do que existe na dança hoje veio da gestão pública. E nem vai Nada. vir, gente. Ela Não só vai. executa. E olha que ela destrói os avanços, né? O fomento a dança já conseguiu chegar nos 600 mil, voltou para 400 e lá ficou há 10 anos. Mas quando eu tava falando dessa coisa da escala, essa palavra que você falou, eu acho que é bem sobre isso. Que é isso, pro Rosas, né? Vou usar os seus exemplos. Você sabe que vai botar ali, vai encher aquele teatro daqueles tantos lugares. Mas se você tem um poder você tem uma inteligência de combinação, de fazer assim, tipo, nossa, que legal, posso aproveitar esse público que tá vindo e oferecer um ingresso. Tipo, esse trabalho aqui é um solo. Eu tenho essa sala aqui que fica perfeita com o sol. Sabe assim, isso eu acho que é uma inteligência, que eu acho que é isso. Eu acho que isso é fazer bem programação. Você dá, eu acho que você dá um espaço condizente a que aquele trabalho possa florescer na sua melhor. É quase cuidar de planta, entendeu? Assim, você tem que dar as condições climáticas, a quantidade de água, ou a quantidade de luz para aquilo ali nascer. E aí não é sobre botar num canteiro gigante, sabe assim? Tem um pouco essa... Por isso que o pensamento de agrofloresta faz sentido. Faz, Porque sim. você precisa de uma árvore grande para fazer sombra para a árvore pequena Sim. crescer um pouquinho. Não é tipo, você não planta só o mesmo tipo de árvore no canteiro inteiro. Você tem que usar as tecnologias de cada árvore para conseguir construir um ecossistema que seja plural, diverso, complexo e que construa outras coisas que não só um pensamento monolítico sobre o que é dança. E leva tempo também, né? Precisa durar um pouco para que aquele contexto, aquele ambiente entenda que aquilo, não é? Porque também tem isso, às vezes são tentativas que fez a primeira, não deu muito, já acabou. São mudanças, não transformações, né? Você fica mudando. Eu lembro que de novo, Nova Dança, porque das antigas tem tecnologias lá que hoje eu sinto falta. Ou terças de dança, só porque era toda terça. Não é que começou já, foi ficando, foi criando uma cena, foi criando um hábito, foi criando um lugar mais do que só apresentar as coisas, mas de encontrar, de conversar. Então, E esse poder da condução da experiência pela palavra, que é o famoso boca a boca, é um negócio que, cara, realmente... Nossa, a gente estava conversando sobre isso, né? Aí compartilhando um pouco essa coisa das temporadas de dança. As pessoas ficavam, fazer temporada, a gente vai fazer temporada assim. E aí a gente percebe, e aí você talvez viu isso, né, Cris? Que cada sessão o público vai aumentando. O público vai aumentando. Então vamos dizer assim, isso com temporada, isso, se vocês fizessem um ano de conversa nas terças-feiras, simplesmente aumentando, a única qualidade que a coisa pode ter. Mas, se vocês fizessem, sei lá, não sei um ano, mas se fizerem uns 6 meses de conversa no Folias, na terça-feira, frutinha, blá, 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 então começo bem a gente. Semana que vem, aquele menino que entrou aqui, por engano, ele vai embora, ele conversa e fala assim, nossa, sabe que eu entrei por engano no negócio? Agora eu quero ir lá semana que vem ver como é que é. Aí ele volta e traz um amigo. E sabe, assim, então, eu acho que, e aí, usando esse manejo, esse cultivo das coisas, também é algo que a gente deveria ter mais acesso a fazer. Isso, você fala das terças, que fazia o negócio e as pessoas, elas sabiam onde encontrar ressonância para aquele E é uma pena que a gente veja tantas coisas como essas terças na dança. Cada um aqui tem uma trajetória que pode dizer algo muito marcante da sua formação não regular, digamos assim, que cada um tem enquanto frequência, né? E eu tenho certeza que se a gente juntasse, a gente já sabe o que fazer em termos de experiência aqui, que cada um viveu e que foi muito importante dentro desse contexto de construção que a gente tem buscado. O problema é que a gente está sempre obrigado a mudar, em vez de transformar de dentro da experiência, né? Então a gente fica sempre, perdendo boas ideias e tendo que, manejar para esses contextos muito cerceados. E eu sinto que acaba, para nós, assim, às vezes eu sinto que a gente cria menos contextos de proliferação e de polinização e cria mais coisas pontuais respondendo a cerceamentos pontuais, sabe?
Não sei se eu me consegui Mas fazer. Mas é doido, porque a gente fala assumindo sempre, assumindo a gente, assumindo e também dão essa responsabilidade pra gente. Também, Né? Fica é. sempre a responsabilidade de novo do Sim, artista. sim, sim. O Terças na A gente, Dança. a gente vive na área do meio, né? É. Quando eu dou exemplo do Nova Dança, A na gente é área Uber, que era gente. cooperativa. Uber, A gente é Uber. É, a gente é Uber Então, e meio. mas mesmo o Seis Nova por um é um Dança, né? caralho. Eram os artistas criando um 7-0. contexto. Era outra outro, coisa. A gente mas era outro. Não tem volta, né? não tem. Não. Não. A Mas, gente tá na era, ó, ai, já encheu, é. gente. Mas o que eu quero dizer é que, assim, existe um papel das Não é dança. instituições que não É um tá projeto. rolando muito, Não, né? E aí a gente acaba sempre falando, nossa, então a gente tem que fazer. E aí o fomento exige que a gente coloque lá a contrapartida. E aí o PROAC exige. Então parece que a formação do público, a criação de contexto, é sempre responsabilidade Mas é um nossa. problema político, né? Sim. Eu acho que Sim. é um projeto. Sim, Eu sim. concordo com você plenamente. Mas eu também venho pensando a partir dessa noção de projeto, porque a gente também pensa, pô, que merda, tem isso, isso e isso. Mas que partes desse projeto que foi, né, diante a esse projeto que a gente vive hoje, de precarização e de uberização, a gente é Uber, a gente é meio... Eu tava muito isso na cabeça, falando assim, caramba, a gente tá muito mais próximo do Uber do que a gente imagina, do intelectual, da Do pessoa. entregador do iFood. Né? Mas eu digo assim, no sentido de que a gente Aquele que o polícia jogou ele assim, ó. Ai, não. né, Não, mas é verdade. Mas o que eu tô tentando trazer, eu lembro, esses dias eu tava vendo uma entrevista da Marilena Chauí. E a Marilena Chauí foi secretária de Cultura de São Paulo no governo Luiz Erundina. E foi a Marilena Chauí que Outros junto... tempos. Mas é bom falar sobre esses tempos, porque são tempos também que marcam a nossa história e a partir dela também a gente pode construir outros entendimentos sobre o que está acontecendo hoje. Foi a Marilena que decidiu, em assembleia, junto com os artistas, os projetos das casas de cultura. Foi junto dela e dos artistas que o Centro Cultural São Paulo se reergueu enquanto espaço que realmente era um espaço para ser ocupado por artistas e por manifestações culturais. Foi a partir dela que se entendeu que o direito à cultura não estava só vinculado à noção de direito a acesso à cultura, mas também direito à produção cultural. Porque isso foi um jogo de tensão, um eixo de tensão. Então, assim, a gente tem outros exemplos de projetos institucionais nessa cidade que produziram pensamento sobre o fazer cultural, que não é o pensamento do estudo do Dória, que não é o pensamento... E a gente mesmo, com todas as críticas dentro do governo Haddad, a gente conseguiu construir muita coisa. E aí a questão para mim, às vezes, é muito mais sobre o que a gente fala sobre projeto, sim, o projeto, mas o quanto também a gente, enquanto artista, por uma questão de sobrevivência, também foi internalizando muito dessas lógicas para dentro dos nossos trabalhos, para dentro da nossa produção de criticalidade discursiva, para a maneira como a gente nomeia o que a gente faz, para os espaços que a gente vai ocupando. E isso não diz respeito, isso não tem a ver, mas a responsabilidade é nossa, não é nada disso. Mas é também como que a gente pode transformar, a partir dos bons exemplos que a gente tem, os nossos pontos de partida, para começar a abrir também esse diálogo e as nossas proposições também para mudar o que parece que... Porque, assim, eu ainda sou esperançoso, eu ainda acho que há possibilidade de mudança e de transformação. Claro, distribuindo todos os meios de produção, a gente sabe, esse é o... Mas, enfim, qual é a pergunta? Aí eu volto de novo, qual é a melhor pergunta? Como que a gente pode melhorar essa pergunta? Que pergunta que a gente... Não, eu não tenho, mas eu acho que eu não tenho um palpite, mas eu sei que é coletivamente que a gente vai fazer isso, assim, no sentido... Eu amei, saber que... Eu acho que o projeto de vocês é um projeto de melhorar a pergunta, no sentido assim, não é para mim o projeto é bonito por isso, o projeto não está para responder, está para, vocês ampliar, fizeram a né? pergunta sem conteúdo, já devolve a mesma.
Mas eu acho que isso talvez seja uma chama, assim, para começar a esquentar mais as coisas. No sentido de que como que a gente pode tipo, continuar reelaborando essas perguntas e devolver mais perguntas também. Tipo, para as instituições, para os poderes públicos, ao invés de se sentir acanhado com a pergunta deles, ué. Tipo, responde aí então, o que é essa? Sabe, como que a gente pode provocar também nesses lugares? Contra-ataque, né? E eu acho que é importante dizer que essa coisa do público também é um projeto, né? No sentido de que eu acho que quando a gente está falando de floresta também, a gente está falando não só de grandes propriedades, né? A gente está falando de pequenos produtores, a gente está falando de... que no final das contas são os pequenos produtores que alimentam a população, né? Não é o grande latifúndio. E eu acho que essa ideia de latifúndio também acontece na economia da arte. Total, Tipo, muito. e isso acaba tipo, também instaurando uma psique de desejo também dentro das nossas cabeças, no sentido de que, cara, sei lá, sabe? Tipo, quais são as nossas referências para aquilo que a gente faz, não só no sentido da estética, mas no sentido da produção. Assim, desculpa, eu não quero ser a Ana Teresa de Kesmarker. Desculpa, eu não quero. Tipo, eu não quero ter uma escola gigante, sabe? Não, mas eu falo porque ele estudou com ela. Mas eu digo assim... Nem estudei com ela, estudei na escola, Sim, e na ela escola, nem é diretora. Mas eu digo, entende? Fantasma. Existe um Mas é artista... que isso É isso que o Cris falou. Existe um artista que tem uma demanda de produção que, tipo, tem outros artistas que não tem. E tá tudo bem, porque o pensamento é complexo. Na verdade, a gente tem que lutar por um poder público que tenha uma sensibilidade para entender a complexidade da produção nesse sentido. E não tratar o público como cliente, tratar o público como cidadão. Mas tipo é muito assim, difícil explicar isso institucionalmente, para dentro das Não, e mesmo Eu tenho dentro da certeza. instituição, É muito você vai ter difícil. muita retaliação, E às né? vezes, não sei se é sempre em retaliação, mas muito questionamento. De tipo, mas então vale a pena? Mas assim, mas isso às vezes para outras linguagens é tudo bem, entendeu? Porque assim, então eu tenho lá um super show com um cara da música que lota e é 1 milhão, e aí eu tenho um festival de música estranha. Sabe? Esse festival que é incrível. E aí ninguém fica assim, gente, porque tem um e tem outro. Então tudo bem ter esse espectro. E aí dentro da dança que a gente tem um espectro em outra proporção. Por que a gente não pode fazer um negócio aqui? Vamos fazer aqui, ó. 10 pessoas na plateia. Essas 10 festival de dança estranha. Vamos fazer um festival de dança estranha, sabe assim? O Everton se deixa. Até levantou. Então, assim, às vezes eu fico sentindo também que a gente tem que ficar dando umas justificativas que em outras linguagens as pessoas não precisam ficar dando. Sabe? Eu fico meio irritada. Por que eu tenho que ficar aqui defendendo o festival de música estranha se a outra linguagem, o cinema estranho, pode fazer e ninguém tá preocupado? Tipo, tranquilo aqui, festival de cinema estranho, beleza, vamos lá. Aí é tão curioso mesmo isso de cinema que você tá falando, né? Já se sabe disso, a distribuição dos filmes já é planejada com esse contexto, né? Por que a nossa distribuição também não pode ser planejada nesse sentido? Eu sei onde dá pra chegar. Mas é isso que a gente tava conversando, da responsabilidade de ser do artista. Eu não acho que a responsabilidade de ser do artista, a responsabilidade, às vezes, é de quem quer criar uma programação. Se quer criar uma programação, você tem que saber assim, olha, imagino que esse trabalho aqui vai trazer tantas pessoas, e só que eu tenho que fazer ele 100 vezes, que só cabe 5 pessoas, mas eu sei que vai ter 5, sabe assim? Então eu vou fazer eles 5 vezes 100 durante um tempo. Esse outro aqui enche um teatro de 1.000 lugares, então eu vou fazer ele um dia, e aí eu vou fazer em seguida, antes, um negócio que cabe menos gente, sabe assim? E eu sinto que falta essa inteligência, Essa alquimia, vezes, né? sabe? Do tipo, a gente não tem que expectar num contexto que ele seja igual ao outro, sendo que ele tem sua própria lógica, e eu sinto que essa lógica é algo que a gente tem que conversar mais, aí talvez institucionalmente, mas aí abrindo isso também para o campo dos fazedores de arte, assim, né? Do tipo, não, vamos conversar mais sobre isso, de maneira tranquila mesmo. Assim. É mais experimental, né? A gente sempre... As coisas mais é experimentais mais criativo, saem não sei um se pouco é só da experimental. lógica de entretenimento. E a gente é mais treinado a ir consumir... A gente, assim, tô falando o Brasil, Geral. né? De modo geral, tô generalizando total. Permita-me. Mas assim, a gente é mais treinado, pelo que eu observo, aí consumir entretenimento. Mas é muito... Quando fala assim, né? Quando expande, quando a gente começa a falar de público, assim, esses outros que eu não conheço.
Porque quando a gente vai assistir dança, a gente vê que é em qualquer Mas tem lugar do dança mundo. que é entretenimento também, E tá tudo certo. tudo certo. Tá tudo certo. Tem em todas as, né, Mas, nas artes visuais, na mas arte eu acho que música, são dança e mais. entretenimento tem pouca diversidade. Teatro e entretenimento tem mais diversidade. Tem, Artes concordo. visuais e entretenimento tem mais diversidade. Quando a gente fala em dança e entretenimento, é um nicho. Não tem um monte. Não, é. Com fatia 3 mais- pontinhos. É uma fatia menor. Eu É uma fatia- concordo, não, mas é eu- como todas as outras. Mas é que eu É. acho que, pensando do lugar que eu mais tenho propriedade, do teatro, ele, dentro do contemporâneo, ele dialoga mais com Também acho. outras coisas para se tornar mais palatável e possível dentro das instituições. A dança, e aí eu tô pensando também em questão de raça e classe, que ainda não entrou nessa conversa aqui, que essa dança entretenimento, essa dança acessível, que vira o lugar onde mais possível de dialogar, ela é menor. Ela é bem menor. E aí as ramificações dela também são menores. E aí tem. Tô pensando se é menor ou se é a gente que não conhece. é. Assim como eles devem. Esses também daí tem devem menos falar, é de- muito eu acho pouco que isso que vocês estão falando, esse povo Em termos de experimental, cadê? orçamento também é menor. Ah, com certeza. Porque A tem agora dança pouco, é tem um uma nicho lista enorme. orçamentário Um monte de menor que o companhia. teatro. Teatro A Débora qualquer E, coisa. e das artes visuais, que é Sim, tipo sim. milionária. Aí a gente vai Sim. falar do, Mas eu Não, acho mas que eu o acho que circo dança é, e teatro tipo, mais tá embaixo. próximo nesse sentido, mas eu acho que o Esse aí é teatro muito também bem. por ter uma... Eu não sei, eu desconfio que... Acho que orçamentário... Eu acho que porque ele é mais palatável. A ideia de você ter uma palavra que o teatro é. Vai, teatro Tem caneta, texto, eu e aí entendo. você. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda nada, eu entendo, ó. Está sendo filmado. Cala a boca! Você entendeu? Aí a dança vai estar assim, ó. Aí fala, não entendi, o que você quis dizer com isso? Aí você não Desde a sabe. semana passada, muito Pode caricato, ser, eu mas tô isso adorando. pode ser epistêmico também, no sentido de que a abstração ainda é um território Sim. que constrói mesmo uma divisão a nível de... Tudo que a gente não treina, Bruno. Mas é muito Crítico, ser século- crítico, tudo isso que todos os políticos morrem de medo de Não, eu tô emancipar tentando todo entender mundo. essa questão. É por isso que é vai algo ser do muito teatro. difícil. Talvez tipo, também, isso que eu diga, talvez também faça sentido. Do espaço de abstração ser um espaço mais praticado dentro da dança, por conta dessa questão, tipo, não é por conta da questão da palavra, é do como que se usa a palavra também, porque o teatro, tipo, também pode carregar sentido abstrato se... Sim, é. Mas historicamente Mas eu acho ele que- tem mais aceitação, tem mais público, tem mais adesão. Assim, Tem, é muito historicamente, né? Mas Então, eu acho que é legal. a dança Também- sempre veio esquisita. ó. Mas Eu tava olhando uns numerozinhos, não sei se vocês querem saber. Mas Numerozinhos, esse ano- eu amo numerozinhos. numerozinhos. Eles também teve esse momento. Número. Eu tava olhando assim, por É um exemplo, momento a gente técnico. tem um No momento que a gente vira fiscal. um arco que chama Deles. realizações, de quantidade de sessões e quantidade de coisas. E daí é isso, assim, o teatro teve 500 mil sessões, não, 500 mil pessoas esse ano no Sesc, né? Aí circo, o segundo De lugar, público, isso. de público. Mentira, que Tá circo circo no no segundo segundo? lugar. Tô Circo chocada. segundo. A música não deixa. Não, A não tô música falando da não? música, tô falando só da Ah, tá. Nossa. Artes vivas. Não, a música é tipo 7 milhões. Ah, não. A música humilha todo mundo. Vamos não falar sobre gente, isso vai nessa dar mais conversa. 500 mil. É, 7 milhões. Aí, teatro 500 mil, circo 400, dança 300. Que ainda assim eu acho Eu mais achei bem impressionante. bom, achei. Olha. Nossa, é ótimo, porque ela You go, girl. ela fica metade do tempo em cartaz do que o teatro, a dança. Exatamente. Eu acho que ela teve mais até. Pensando assim, ela teve mais público de 300 para 500 Não, mil. mas não contando os dados, Cris. É isso que ela tá falando, ela tá apresentando os dados, Cris. Sei. Depois eu posso. Eu não bêbado, não me testa. Eu preciso depois olhar, mas não lembro. Depois eu posso mandar pra vocês. Mas tem isso, quantidade de sessões e público. Essas são as coisas. E aí eu acho engraçado. E aí eu lembro que eu tava até falando, acho que pra você, né? Foi. A gente aumentou uma quantidade, sei lá, muito grande, quase 40 mil pessoas de público de um ano pro outro em dança. Não é pouca coisa, né? Não. Não, é Teve um bastante. crescimento muito impressionante. Então,
Mas que- é E uma aí eu coisa acho que que você falou esses- das terças de dança, que você falou. A questão da continuidade, se você não. Nenhum projeto de construção cultural, educacional, que não tem continuidade, não constrói. Não adianta a gente achar que dentro faz. Se você cria esse lugar de pensamento coletivo, entender o contexto, são muitos contextos, e tem continuidade, você consegue escutar. Só que, estruturalmente, a gente não tem mais isso. E aí, projetos que são sazonais, que é PROAC, Fomento, que é da dança só tem esse, não tem mais um, para a cidade de São Paulo, você cria momentos. E aí a gente não consegue fazer uma análise muito profunda, porque ele dura um tempo. A gente tem grupos de diferentes lugares, de regiões de São Paulo, que conseguem fazer uma análise mais profunda, porque de alguma maneira eles conseguem continuar existindo, apesar de não serem institucionalizados. Não chegaram Eles vivem atrasados. muito mais Integrados dentro do Ou contexto. que criaram alguma outra coisa para manter aquilo ali, né? Porque isso. Seja um espaço que tem aula, seja Respeitar o espaço. Mas é isso, aí você consegue olhar para isso, porque eu acho, aí pegando a experiência minha do teatro, a gente tem alguns espaços culturais, inclusive esse aqui, que é, por exemplo, tem uma dificuldade de diálogo com o contexto, mas tem outros que sobrevivem por causa do contexto. Exatamente. Que é isso, aí você vai analisar o pensamento, a pergunta sobre o que é conteúdo de dança nesses espaços, ela vai ser muito mais complexa. Sim. E aí a gente está falando de continuidade e de pensamento e de contexto e de regiões, assim, acho mais. Ainda que tenha algumas situações onde esses grupos que têm o contexto, por exemplo, tem um espaço, também tem uma hipervalorização, por exemplo, das aulas mais instagramáveis e daquilo que se produz. Assim, já ouvi muita gente falando, essa minha aula é muito instagramável, então funciona muito bem para a escola, mas tudo que eu faço dentro desse contexto, que é para além dessa aula, continua ficando um pouco aquém, assim, à margem. Instagramável já. Total. Aesthetic. Minha aula é instagramável. A Venha, aesthetic. venha que vai dar um stories maravilhoso pra você. Mas Muito sim, interessante, né? é um relato bem frequente, assim. Não, total, só me espanta. Eu digo, não sei por que Te ainda, espanta né? a criação do verbo, instagramar. Olha como ele tá sentindo, olha como ele tá Ai, sentindo. bom dia! Nossa, hoje eu tô tão instagramável. É bom, é bom, é bom. Você estava falando um negócio sobre esse Instagramável, a gente estava conversando esses dias sobre esse lugar da gente talvez ocupar alguma grande mídia. Não sei se era isso. Eu vou falar isso aí agora, né? Não era grande mídia, mas... Não era essa palavra, mas eu acho que era só... Eu acho que- Mas isso a gente também falava muito no Lote na época. Eu sinto que a gente, enquanto linguagem dança, a gente também está um pouco isolada dos meios de comunicação das artes, assim. Meios, digo, revistas, tipo, mesmo assim, eu lembro nos anos 2000 tinha lá a Bravo, que às vezes tinha uma materinha de dança, bom, tinha Helena Katz A escrevendo no gente jornal. sempre foi A gente sempre experimental, foi. né? Mas mesmo Quando a dentro gente entende Mas isso não é porque é isso, experimental, não. você Quando a gente é experimental, eu ele sai não na acho que revista, tem a ver sai com lá, ser sai onde. experimental, não, porque tem gente do cinema experimental, tem gente da música experimental, tem gente do teatro experimental, tem muita gente. E eu digo que a nível de comunicação, de produção de saber, mesmo tipo acadêmico ou não, ou crítico ou não, a gente ocupa poucos espaços de maior amplitude e alcance que estão para além tipo, de nós mesmos, sabe? Assim, tipo, digo, tem lá uma revista Serrote, talvez lá na Serrote tenha uma crítica de teatro, não vai ter uma crítica de dança, sabe? E às vezes eu me sinto, aí eu me coloco responsável, por que eu... Sei lá, tem uma revista de... A dança tem, por exemplo, um super atravessamento com a moda. Por que não tem, tipo, uma crítica de dança na revista Eu L? ia falar isso, na L. É Tipo, um bom lugar. eu fico assim, Acho que a gente precisa ter uma capacidade de dialogar com esses espaços Exato, também. Como que a gente vai chegar lá e responder a pergunta o que é dança para esses espaços também. respondendo ou Devolver a pergunta. respondendo, ou construindo, tipo... Mas estabelecer um diálogo. Às Sim. vezes eu acho que o que a gente falta na gente é justamente como que a gente vai para além, como a mãe estava falando. Como que a gente vai para além dessa gente que a gente já conhece? Sim, total. E também, como é que... E aí eu fico pensando em por que essa gente também não vem aqui? Exato. Eu sempre me pergunto assim, tipo, porque a gente vai. A Aqui, ó, gente vai. A gente vai lá na mostra de cinema, De a gente arquitetura. vai no negócio de teatro, lá na temporada, assistir a abertura. A gente vai... Por que as pessoas não vêm?
Aí eu fico pensando, eu pergunto, falei, por que o público de dança é o público... Eu encontro vocês aqui, ó, vou falar vocês só porque vocês estão aqui. Mas eu encontro vocês, assim, é a abertura de exposição, é o show de não sei o que lá, blá, blá, blá. A gente vai. E o povo do show lá que você foi assistir, por que eles não colam aqui pra ver? Aí eu fico pensando assim, também tem algum lugar dessa troca de que a pessoa que não é uma moeda, que não é troca, não. Tem o Que não é menosprezo troca, não. ali, né? Quase uma... Não sei que palavra usar. É mais pulverizado hoje em dia também na cidade, né? Assim, Mas tem os Tem nichinhos, sim. né, Cris? tem os nichos, mas Vale eu acho que Encantado nos me ensinaram essa nichos... semana, não sabia. Vale Encantado. O Vale Encantado. Mas o Vale Encantado já é tipo. Mas eu não sabia, ninguém sabe, ó. Eu não conheço. Não conheço. Olha lá, ó. Tem os OGs também, tipo, é porque o Vale Encantado é o pessoal que estudou nos colégios construtivistas de São Paulo. Tipo, os filhos assim, que ele faz. Sim, esse é outro Eu nem sabia. Eu acho que é melhor. Não vai falar sobre isso. Esse é o Vale. Esse é o Vale. A gente não precisa falar, a gente não vai falar. Eu sabia que isso existia, descobri esse fim de semana. Na minha época, quando eu cheguei em São Paulo, a gente chamava essa galera de G8, que era tipo. Essa era a metáfora política, que era tipo os 8 colégios construtivistas da cidade de São Paulo. A gente chamava de G8. Que era quem dominava tipo, a economia cultural da cidade. Mas Errado o G8 não tá. não frequenta dança, essa é a questão. Até Só pra eu frequenta. A questão é nichos, a questão é nichos. A gente falou... Nossa, tá bom, tá bom. A gente já entrou na fofoca, então acho que talvez eles fazer Eu um tava momento falando de encerrado. pulverizar. Eu acho que em alguns nichos eles têm público Então lá. assim... Peraí, Cris, ó, eu vou encerrar o vídeo. Antes de encerrar o vídeo pra Tchau, poder entrar. gente. Quem não veio, perdeu. O que vai acontecer agora? A seguir cenas dos próximos. Obrigada. Agora vem o. Agora é o momento Você não que está só aqui comendo essa acontece minha aqui. comida? Ninguém mandou. Essas Venha foram as fazer últimas parte palavras. do Venha para o G8. Alto G8, porque alguém quis ter colégio desse. Não, ninguém. Ninguém aqui é da turma do G8. Não, eu não tô fazendo assim, ó. Vai, Renan. Bom, então a gente vai encerrar agora, exato. Na semana que vem a gente tem mais um encontro com a Eliana de Santana e no ano que vem temos mais 4 encontros que já já a gente avisa em algum lugar por aí no mundo. Obrigado, obrigado, obrigado.